Fala pessoal, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar dois fundos imobiliários que atualmente eu estou investindo pesado neles. Então, todo o dinheiro que entra atualmente eu tenho aproveitado para poder comprar cotas desses fundos imobiliários. E por qual motivo que eu tenho feito isso? Esses fundos atuais que eu vou compartilhar aqui com vocês estão num preço muito interessante, são ativos que têm pagado bons rendimentos para os seus cotistas, estão sendo negociados bem abaixo do que seria o seu preço justo. Tem uma tese de investimento que, pelo menos na minha visão, eu gosto bastante, que se encaixa nos meus critérios de investimento. Então, por esse motivo que eu estou aproveitando para poder investir nesses fundos imobiliários. E é exatamente isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. Quais dois fundos imobiliários são esses que, durante esse mês de julho, eu estou aproveitando para poder investir pesado? Atualmente eu tenho disponível aqui em caixa, deixa eu mostrar aqui para vocês, um pouquinho aqui embaixo. Eu tenho aqui, ó, R$ 2.098 disponível na minha conta de investimento para poder aportar durante esse mês de julho. No decorrer do mês vai entrar um pouco mais de dinheiro e eu vou mostrar para vocês outros aportes que eu vou fazer. Porém, no momento, é o que eu tenho disponível aqui em caixa para poder investir. Então, eu vou investir aqui no dia de hoje, vou mostrar para vocês quais dois ativos são esses e também eu vou compartilhar com vocês um pouquinho melhor sobre cada um desses fundos imobiliários, para que vocês possam entender qual é a tese de investimento de cada um deles e ver também se eles se encaixam nos seus critérios de investimento. Não é porque eu estou investindo que você também tem que investir. Cada um tem seus critérios, cada um tem suas análises para poder fazer, cada um decide onde vai colocar o seu dinheiro. Mas como eu mencionei, esses dois ativos, eles se encaixam nos meus critérios de investimento. Porém, antes de falar sobre isso, pessoal, eu gostaria de falar aqui sobre o Grana Capital. Você que é investidor de fundos imobiliários, fiagros, precisa ter as ferramentas aqui do Grana Capital. Qual motivo? Você consegue entregar o seu imposto de renda anual e também mensal dos investimentos que você faz na Bolsa de Valores, especialmente no momento que você vende cotas de fundos imobiliários que você tem. Alguns investidores, na hora de vender, ficam na dúvida em como vão pagar a DARF, que é o imposto sobre o lucro que você teve da venda das suas cotas de fundos imobiliários. E aqui, por meio do Grana Capital, ele tem ferramentas onde você consegue fazer o cálculo e também ele lhe dá a opção de você pagar por Pix ou por cartão de crédito. Então, isso daqui é para poder facilitar a sua vida. Pelo Grana Capital, você também, investidor, consegue acompanhar os fundos imobiliários, fiagros, ações que você investe, acompanhar também os anúncios de rendimentos, você consegue saber qual o valor que você vai receber de rendimentos durante aquele mês. E tem uma ferramenta muito útil, que é o otimizador de imposto de renda. Ele identifica oportunidades para que você possa reduzir ou até zerar o imposto de renda na bolsa. Então, o Grana Capital é seu amigo na hora de investir. Eu atualmente tenho usado o Grana Capital, tem me ajudado bastante e aconselho você também, que tiver interesse, a poder adquirir. Tem como você fazer um teste grátis, totalmente gratuito, durante 7 dias, para você ver como é que funciona. Aconselho você a fazer isso. E também, se você decidir fazer sua assinatura, tem um cupom de desconto, que eu vou deixar aqui na descrição. Eu consegui esse cupom de desconto para vocês que são inscritos aqui no canal, beleza? Voltando aqui, pessoal, para o tema principal do vídeo, que é os dois fundos imobiliários que durante esse mês de julho eu vou investir bastante e vou até mostrar meu investimento no dia de hoje, são os seguintes fundos imobiliários. O primeiro é o Fundo Imobiliário Betal 11. O Betal 11, ele é um fundo imobiliário de tijolo, porém do segmento agro. Então, ele tem aqueles silos de grão, entre outros tipos de imóveis voltados aí para o setor agro. Vamos aqui entender um pouquinho melhor como é que esse fundo imobiliário ele funciona. Então, atualmente, como eu havia mencionado, ele tem imóveis que somam-se a quantidade aqui de 11 ativos. Ele também menciona que 100% dos seus contratos são contratos atípicos, que são aqueles contratos com uma longa duração. Para vocês terem uma noção, a duração média dos seus contratos é de aproximadamente 7 anos. E sua capacidade também estática é de 450 toneladas, no caso, dos imóveis que ele tem. Aqui também vocês podem notar os tipos de imóveis que o fundo atualmente tem. Ele também menciona o setor de atuação dos seus locatários atuais. Então, tem empresas aqui que são operador logístico, empresas de açúcar e etanol, revenda de insumos e também etanol de milho. Se descermos mais um pouquinho, podemos notar que ele usa nos seus contratos o índice IPCA para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. A maioria dos seus contratos, mais de 72%, vencerão a partir do ano de 2031 em diante. Então, como eu mencionei, são contratos longos e o restante, 18%, vencerão a partir do ano de 2035. Então, isso daí é um fator que eu gosto do fundo imobiliário. E aqui também vocês podem ver os meses de reajuste dos seus aluguéis.
Então, durante esse mês de julho, ocorrerá reajuste em 18% dos seus contratos, o que vai contribuir para uma receita maior do fundo imobiliário em questão. E aqui também vocês podem ver a localização dos imóveis do fundo atualmente. Então, vocês podem ver que ele tem imóveis aqui na Bahia, Minas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e também no Paraná. E aqui ele mostra a quantidade de imóveis por estado. Então, a quantidade que ele mais tem imóveis está aqui no Paraná, porém, os responsáveis pelas maiores receitas do fundo são os imóveis de Goiás. Além disso, o Beta 11 é um fundo imobiliário que vem se desempenhando muito bem. Vocês podem notar aqui que, apesar desse mês de maio ele ter gerado uma receita um pouco menor do que o valor que ele realmente distribuiu, ele gerou aqui 79 centavos por cada cota e distribuiu 90 centavos, mas é um fundo que já faz um bom tempo que vem conseguindo gerar um resultado acumulado muito interessante. Se descermos um pouquinho aqui, ele menciona que ele tem um resultado acumulado não distribuído de 67 centavos por cada cota. Então é um fundo que vem se desempenhando muito bem, cresceu também seus rendimentos. Deixa eu colocar aqui, no site Investidor 10, a cotação atual do Beta 11 está de R$ 83,73 e se descermos aqui, podemos conferir o seu histórico de rendimentos pagos durante esse período. Então, durante os últimos 12 meses, ele vinha mantendo uma estabilidade de 84 centavos por cota e durante esses últimos 2 meses, ele anunciou aqui 90 centavos por cota. Ele ainda não anunciou seu rendimento correspondente a esse mês de julho, salvo engano, durante essa semana que ele vai anunciar os seus rendimentos. E é muito provável que ele volte a pagar em 90 centavos por cada cota. Outro ponto é, como eu mencionei, o fundo vem aqui com um desconto muito interessante, está com seu preço sobre VP de 0,75, então seu preço atual está aí abaixo 25% do que seria o seu preço justo. O preço justo seria aqui na casa dos R$ 111. E atualmente, como eu mostrei, está aqui na casa dos R$ 83 por cada cota. Então é por isso que eu vou investir mais nesse fundo imobiliário. Outro fundo, pessoal, que eu também vou investir é o Mana 11. O Mana 11 ele é um fundo imobiliário hedge fund, então ele pode investir de várias maneiras diferentes. Atualmente o fundo está custando aqui R$ 8,73, um dividend yield superior a 14%, então tem entregado mais de 1% ao mês de rentabilidade. Está também com desconto, um pouco menor do que o Beta 11, mas está sendo negociado abaixo do que seria seu preço justo. O fundo também consegue manter uma estabilidade muito grande referente aos seus rendimentos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o histórico dele. Então, durante os últimos 12 meses, manteve a média entre 10 centavos, a mínima, e 11 centavos por cada cota. E desde abril, aqui ele vem mantendo essa média de 11 centavos por cada cota, a distribuição de rendimentos. Então, é um fundo que mantém uma estabilidade muito grande. Como é que atualmente o Mana 11 ele investe? Como eu falei, ele é um fundo hedge fund, então ele pode investir de várias maneiras diferentes. Porém, tem 2 investimentos principais. Deixa eu compartilhar aqui um pouquinho em cima com vocês. Aqui, vocês podem notar o seguinte, que o Mana 11, atualmente, ele investe 78% do seu patrimônio em CRIs, que são crédito estruturado. Ele investe 14% em cotas de outros fundos imobiliários, 6% em incorporação, 1,6% em ações e o restante 1,8% está aqui disponível em caixa. Um ponto que eu gosto muito aqui do Mana 11 é correspondente aos indexadores que ele usa, os seus ativos CRIs, que é seu principal investimento. Então ele faz um balanceamento muito bem feito entre o índice PCA, que ele usa aqui em 51% das suas operações CRIs, e o índice CDI, que ele usa em 41% das suas operações CRIs, além de 7,2% que ele usa também o CDI nos seus ativos de incorporação, que se somado aqui vai dar aproximadamente aí quase 49%. Então é um fundo que consegue balancear muito bem esses 2 indexadores. É um fundo que também tem uma diversificação muito grande correspondente ao setor de atuação dos seus devedores atuais. Tem setores aqui relativamente mais seguros, como shopping, que é um setor relativamente mais seguro, financeiro, que é um setor relativamente mais seguro, logístico também. E também tem aqueles setores um pouco mais arriscados, como loteamento, que é um pouco mais arriscado, equity, que é um pouco mais arriscado. Então o fundo faz um balanceamento entre os setores relativamente mais seguros e setores relativamente mais arriscados. E referente ao seu segundo principal investimento, que são cotas de outros fundos imobiliários, ele tem aqui uma diversificação boa, de fundos. Ele tem aqui fundos de recebíveis, de shopping, fundo equities, assim como o próprio, de renda urbana e corporativo. E outro ponto a se elogiar, o Mana 11, é que apesar de ser um fundo relativamente pequeno, ele tem uma diversificação muito grande referente aos seus CRIs, que é seu principal investimento. Podemos ver que seu principal devedor, que é a Versi, atualmente tem um PL de 5,5% e o restante está inferior a essa porcentagem. Então mostra que, apesar de ser pequeno, a gestão se preocupa bastante aí
com a diversificação dos seus investimentos. Ele também mostra aqui os principais fundos imobiliários que atualmente ele tem posição e também algumas ações, empresas que são listadas na Bolsa de Valores que ele tem operações atualmente. Além disso, o Mana 11 é o fundo imobiliário que tem se desempenhado muito bem. Durante esse último mês de maio, que é o relatório gerencial que a gente tem disponível, podemos notar que ele teve uma receita total de 4,9 milhões de reais, despesas 301 mil reais, então ele tem uma despesa muito pequena. Lembrando que esse fundo não é alavancado, então no final ele teve uma receita total de 4.618 mil reais, que corresponde a 12 centavos por cada cota. Porém, o valor que o fundo distribuiu foi de 11 centavos por cada cota. Então, ele gerou mais do que ele pagou. Lembrando também que o fundo, apesar de investir em CRIs, ele não está sofrendo nenhuma situação de calote. Então, é um fundo que tem se desempenhado muito bem. Então, pessoal, vamos lá investir aqui nesses dois fundos imobiliários. Como eu falei, eu tenho aproximadamente ali R$2.000 disponível e vou investir R$1.000 em cada um deles. Deixa eu abrir aqui meu home broker. Lembrando que atualmente eu uso o BTG Pactual para poder fazer meus investimentos. Se você também tiver interesse, eu pelo menos aconselho. É uma corretora muito boa para você poder fazer seus investimentos. E tem aqui na descrição também um link para que você possa abrir a sua conta. Então vem aqui na opção comprar, colocar aqui o ticket do Mana 11. Primeiramente vou ver quantas cotas que eu consigo comprar do Mana 11. Com aproximadamente R$1.000. Prontinho, Mana 11. Deixa eu colocar aqui pelo preço... Deixa eu colocar a mercado mesmo para ser executado muito rápido, né? 2 centavos de diferença não vai fazer aqui, não vai atrapalhar em nada meus investimentos. Deixa eu ver aqui, 120 cotas. Eu vou estar investindo R$1.054. Então essa é a quantidade que eu vou comprar do Mana 11 hoje. 120 cotas. Coloco aqui na opção comprar, continuar, prontinho. Minha ordem foi executada de compra aí do Mana 11. Agora eu vou comprar aqui algumas cotinhas do Betal 11. Deixa eu ver quantas cotas que eu consigo comprar com o valor que eu vou ter disponível. Aqui está mostrando o saldo projetado, R$959. Deixa eu ver quantas cotas que eu consigo comprar. Deixa eu colocar aqui 25 cotas. Não, 25 é muito. Deixa eu ver 23 cotas que eu vou conseguir comprar. Aliás, eu vou colocar 25 mesmo. Vai ficar um saldo negativo, porém, amanhã eu coloco um pouquinho mais de dinheiro e cubro esse saldo negativo. Coloco aqui na opção comprar, Mana 11, continuar, prontinho. Meu pedido foi executado. Então, pessoal, esses foram aí os dois ativos que eu aumentei minha posição durante esse mês de julho. E se tiver mais oportunidade, tem outros fundos imobiliários que eu também quero investir, aumentando assim minha posição nesses ativos. Ainda existe aí vários fundos imobiliários sendo negociados com desconto e é bom você aproveitar essas oportunidades justamente para poder aumentar suas posições nesses ativos que estão sendo negociados com desconto, que estão num preço muito interessante e que continuam se desempenhando muito bem. Então não deixe as oportunidades passarem, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.